A Márcia, ela que, segundo informações, é ex-esposa do Douglas. Douglas esse que é acusado de ter esfaqueado o Marcial, que se encontra em Goiânia, capital, 204 quilômetros daqui. Márcia, nome completo é Márcia de quê? Márcia dos Santos Correia. Qual a sua idade, Márcia? 30 anos. Márcia, o seu relacionamento com o Douglas, você tem filhos com ele ou não? Não, eu não tenho filho com ele, não. Mas você é mãe de família. Sou mãe de família, sou mãe de 2 filhos. Há quanto tempo que você está ou estava com o Douglas? 7 anos. 7 anos. Isso. E o relacionamento de vocês, era um relacionamento conturbado, era normal, como é que é? Pois é, Luiz Alves. Inclusive que o tio dele falou ontem pra você, né? Tio do Marcial, no caso. Isso, o tio do Marcial falou pra você, assim, que eu tinha dito pra ele que o Douglas me espancava, que o Douglas era isso, que o Douglas nunca prestou. Isso é tudo mentira, porque desses 7 anos que eu vivi com o Douglas, ele sempre mostrou, e as pessoas que conhecem ele, sabem que ele sempre foi um rapaz trabalhador, honesto demais com as coisas dele. E nunca aconteceu dele me espancar, igual o tio do Marcial falou pra você. Nunca aconteceu isso. O que aconteceu, então, que vocês não estavam se dando bem, Márcia? A gente não se dava, não tava dando bem, eu acho que devido por mim mesmo, sabe? Porque a gente brigava muito. Eu brigava com ele, não ele brigava comigo. Brigava verbalmente ou de ataque? Só verbalmente. Ele nunca me encostou a mão. Entendeu? Quando é que você teria conhecido o Marcial, jovem de 23 anos? Eu conheci o Marcial quando eu trabalhava na padaria, ali de frente ao Shopping Paranaíba. Aí você acabou conhecendo lá naquela região. É, eu conheci ele porque ele passou lá pra tomar café uma vez lá. E você estava casada na época? Não, a gente estava separado, mas o Douglas estava separado. Faz quanto tempo vocês estão separados, Márcia? Aí a gente ficava separado, a gente ficou separado um tempo, depois a gente voltou. Eu mais ou menos eu não sei quanto tempo, não. Tá, mas quando você estava em companhia do Douglas, você chegou a sair com o Marcial? Não, e o Marcial sabe disso que não. É por isso que o tio dele falou, o tio do Marcial falou pra você assim que no dia do que aconteceu, na sexta-feira, ele falou assim que eu mesmo, o Marcial, encontrou no motel. Isso é mentira. Porque o Marcial, desde mais cedo, ele tava ligando. Ele tava ligando pra mim, e inclusive ele ligou no celular do Douglas. Ele tinha um celular do Douglas? Ele tinha o número do celular do Douglas. É ele que vivia ligando pro Douglas. Você passou pra ele? Porque ele não tinha como ele ter o celular do Não, Douglas. é por causa que quando a gente, da outra vez que a gente separou, e já tava na agenda do meu telefone. Aí, quando eu fui morar com ele, com o Marcel, ele mesmo, por conta dele, ele pegou que tava na agenda do meu telefone. No telefone dele. Segundo dados da família do Marcel, você costumava ficar indo lá na rua Paris, no bairro Nossa Senhora da Saúde. Você ia muito atrás do Marcial? Eu ia atrás do Marcial, não. Eu ia atrás do Marcial quando a gente estava junto, que é quando eu saía do serviço que eu ia embora pra lá. Mas desde o momento que eu tava com o Douglas, eu nunca fui procurar o Marcial. Era o Marcial que vivia ligando no meu telefone. Vivia ligando no telefone do Douglas. E o que ele falava pra você e pro Douglas? Pra mim, ele falava assim que não aceitava do fato de eu ter largado dele pra voltar com o Douglas. Ele sempre falava isso. E você? O que você respondia? Eu pegava e falava assim que não. Eu sempre falei pra ele, eu falava Marcial, vai seguir sua vida, que eu vou seguir a minha. E ele falava por telefone, ele falava assim, então é assim mesmo que você quer? Eu respondia pra ele. Falei, Marcial, é o melhor a fazer. É o melhor a fazer. Muitas e muitas vezes eu falei isso pra ele. O que o Douglas falava desse chove não molha? Você às vezes com ele, às vezes com o Marcial. O que ele falava? Não, ele não aceitava. Ele falava, Márcia, quando às vezes eu tava com ele, que ele ligava, ele até falava, Márcia, desliga o telefone. Sabe, ele mesmo, o Douglas mesmo, por conta dele, ele falava, desliga o telefone. Ele até queria que eu mudasse de chip o telefone. Eu que não quis mudar de chip. Ô Márcia, e naquela sexta-feira, o que aconteceu afinal de contas? Detalhes. Naquela sexta-feira, o que aconteceu? Desde mais cedo ele estava me ligando. O Marcial me ligava no meu telefone. Aí o que aconteceu? Pelo fato de eu ter desligado o meu telefone, ele pegou e ligou no telefone do Douglas. Isso por volta de que horas? Eu não me lembro. Era noite, era dia? Era noite. Mais cedo ele ligou no meu telefone, mais cedo. Aí quando foi de noite, ele viu que eu tinha desligado o telefone, ele pegou e começou a ligar no telefone do Douglas. E até inclusive eu retornei pra ele do telefone do Douglas, que o Douglas nem sabia, porque o Douglas estava dormindo. Aí você retornou e falou o quê? Eu retornei pra ele. Ele falou que ele queria encontrar comigo. E ele falava pra mim assim, Márcia, se você não sair pra fora, eu vou pular o muro. Com o Douglas lá dentro? Com o Douglas lá dentro. Eu e o Douglas lá dentro. Ele sabia, então? Ele sabia que eu tava junto com ele. E aí,
O resultado foi que ele continuou ligando. Ele continuou ligando, inclusive ele tinha até passado uma vez na porta lá. Ele falou porque, da outra vez que ele ligou, porque ele que ligava do telefone, que o Douglas nunca foi de ligar no telefone dele. Foi ele que ligava no telefone do Douglas, o Marcial que ligava no telefone do Douglas. Bom, aí o que aconteceu que houve... Aí ele pegou e passou a primeira vez na porta. Porque quando ele passou a primeira vez na porta e ele viu que não tinha saído pra fora, aí ele ligou de novo. E na hora que ele ligou de novo, eu retornei do telefone do Douglas e falei. Aí ele falou, mas você não vai sair? Peguei e falei assim, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou sair pra fora, então aí depois a gente conversa. Foi aonde que o Douglas acordou e me pegou falando no telefone com ele. Ah, o Douglas então acordou e viu que você estava conversando com ele. Isso era o quê? Meia-noite? 3 horas da madrugada? Que hora que era? Não, era mais cedo. Eu não sei mais ou menos que horário que era. Você entendeu, Luiz Alves? Então, eu só sei que ele passou na porta da casa do Douglas. Inclusive, o Douglas estava dormindo. O Douglas nem sabia que rua que é aquela lá? Que rua que é aquela lá? É Rua Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. É. E você estava lá morando com o Douglas ou não? Estava com o Douglas, sim. Eu estava morando com o Douglas. Ele sabia que eu estava morando com o Douglas. Aí o Douglas acabou observando que você estava falando com ele no telefone e disse o que para vocês? Não, ele só falou pra mim assim, Márcia, não sai o portão pra fora. Não sai o portão pra fora. E eu peguei e falei pra ele. Eu falei, Douglas, eu vou sair. Eu tenho que resolver isso. Aí ele pegou e falou pra mim, falou, Márcia, não sai, porque se você sair, você não volta mais. Aí foi onde aconteceu, porque da segunda vez que o Marcial passou na porta da casa dele, o Douglas não viu, porque o Douglas estava dormindo. Eu sabia que ele tinha passado na porta da casa dele, porque ele ligou no telefone do Douglas e eu retornei do telefone do Douglas. Então não foi o Douglas que ligou pra ele, foi ele que ligou no telefone do Douglas. Que da segunda vez que ele passou na porta da casa dele, o Douglas estava dormindo, o Douglas não sabia nada disso. Aí da segunda vez... Foi aonde aconteceu, porque o Douglas acordou e me viu falando no telefone com ele. Foi aonde eu lá ia saindo e na hora que ele passou na porta, o Marcial. Momento da facada em si. Aí o Douglas acordou nervoso, pegou a faca, como é que foi? Não, ele não acordou nervoso. Ele estava conversando comigo. Ele falou pra mim, Márcia, você vai sair? Eu falei assim, Douglas, eu tenho que conversar. Eu vou conversar com ele. Quem tem que resolver isso é eu, falei pra ele. E inclusive ele pediu umas 3 vezes pra mim não sair pra rua, pra mim não sair pra fora. Ele foi abrir o portão pra mim e saiu. Só que nesse momento que o Marcial lá ia passando de Garelli, ele viu que o Douglas estava lá de fora, dele de ter ido embora, não. Ele passou devagarzinho lá na porta e foi aonde que o Douglas, aí foi aonde que aconteceu. Ele passou devagarzinho de Garelli e ficou quase parando, sabe? Aí foi aonde que aconteceu. Aí então ele já estava com a faca na mão? Como é que foi essa história da faca? Você não está entendendo? Esse da faca aí, eu não sei como é que ele pegou essa faca. Eu só sei que na hora que ele caiu no chão, o Douglas caiu no chão, o Marcial não. Foi na porta da casa dele. Caiu no chão no momento que deu a facada? Foi na hora que ele foi pra cima, na hora que ele pulou. Pulou em cima do Marcial. Aí foi aonde ele caiu e o... Foi aonde ele caiu e o Marcial pegou e foi embora. E depois você ficou sabendo que ele tinha caído logo após e... Não, eu não sabia, porque aí, nesse momento que aconteceu isso, eu peguei e rodeei o porteirão e saí correndo. Aí foi na hora, horas depois, minutos depois, eu fiquei sabendo, porque uns colegas dele falou pra mim. Falou assim, o menino lá, Márcia, ele bateu de Garelli, só porque tinha batido, não falou que tinha machucado a perna ou isso ou aquilo, não. E o Douglas? O que o Douglas falou pra você após você? Não falou nada pra mim, que eu não conversei com ele mais. Agora vocês estão separados? A gente tá separado. Bom, Márcia, pelo que eu entendi, então você tá sem o Marcial e sem o Douglas. Agora, o que você pretende dizer do seu amanhã? O que você pensa? Eu pretendo seguir minha vida agora, né? Só que eu queria deixar bem claro, Luiz, é assim, ó. Porque o tio do Marcial falou pra você que eu falei que o Douglas me espancava, que o Douglas nunca prestava, isso não. Que quem quis essa bagunça, quem procurou foi o Marcial, porque era o Marcial que ia na porta da casa dele. Era ele que ligava pra ele, e não o Douglas que saía da casa dele pra ir lá na porta da casa dele procurar ele. Isso aí nunca aconteceu. Bom, você acha que você teve uma parcela de culpa nessa história toda ou você acha que não? Não, parcela de culpa eu tenho, sabe? Infelizmente, ô Luiz Alves, eu arrependo de ter colocado o Douglas onde que eu coloquei essa bagunça toda, você entendeu? Mas só, é isso aí. Você gosta de algum deles? A ponto de lutar por algum deles? Luiz Alves, eu só queria que colocasse a vida do Douglas em segurança. Eu não queria que acontecesse nada de ruim com ele, porque nessa história o Douglas não tem culpa de nada. Porque todo mundo que conhece ele sabe que ele sempre foi um homem trabalhador, honesto com as coisas dele. Que se tá acontecendo com ele, o que tá acontecendo hoje, Luiz Alves, é culpa minha.
Que idade que tem o Douglas? É 29. 29, você com 30, É. e o Marcel tem uns 23, 24 anos? 23 anos. Uhum. Se você pudesse mudar alguma coisa nessa história, você mudaria o quê? O dia que você conheceu o Marcel, o que você mudaria? Eu mudaria que eu nunca queria ter conhecido o Marcel na minha vida. Nunca queria ter colocado ele na minha vida e bagunçar a minha vida e a vida do Douglas do jeito que ele tá bagunçando agora. Tem informação dele? A informação que eu tenho é que ele está em Goiânia, capital. Eu tenho informação dele também, que a mãe dele falou, eu tive no hospital, que aí ele tava lá, eu vi ele machucado lá no hospital. Então, eu vi ele, eu conversei com ele, aí ele tava pra Goiânia sim, porque parece que tinha furado a veia artéria, não sei, do machucado dele, tudo lá. Aí eu fiquei sabendo, o serviço dele assim só. Ok.